Você já viveu um momento em que tudo parecia acabado, quando as portas se fecharam diante dos seus olhos e você não via mais saída? Talvez agora mesmo você esteja passando por uma fase assim: sentimentos de fracasso, notícias difíceis, problemas familiares, lutas financeiras, ou até uma dor silenciosa que ninguém ao seu redor percebe. É nesses momentos que o coração grita em silêncio: e agora? Onde está Deus? Eu quero dizer para você que não está aqui por acaso. Essa palavra é para a sua vida hoje. Muitas vezes pensamos que Deus se esqueceu de nós quando enfrentamos vales profundos. Mas é justamente aí, na escuridão, que Ele começa a escrever os capítulos mais lindos da nossa história. Ele não é um Deus que abandona, mas um Deus que restaura, que faz florescer no deserto e abrir rios em terras secas. Se você já se sentiu como alguém sem forças, saiba que o Senhor conhece o seu coração. Ele vê o peso que você carrega e entende cada lágrima que você derrama no travesseiro à noite. Nada disso está escondido dos olhos dele. E hoje essa mensagem vem como resposta. O que parece perdido pode ser transformado pela mão do Pai. Antes de continuar, eu quero te convidar a já deixar o seu pedido de oração nos comentários. Eu e a comunidade vamos orar por você. E se essa palavra já começou a tocar seu coração, se inscreva agora no canal Jesus Flix. Porque aqui todos os dias, nós compartilhamos mensagens de fé que podem mudar o rumo da sua vida. Quando pensamos em situações em que tudo parecia perdido, uma das histórias mais marcantes da Bíblia é a de José, filho de Jacó. A vida desse jovem foi marcada por sonhos grandiosos, mas também por traições, injustiças e momentos em que qualquer outra pessoa teria desistido. Ainda adolescente, José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, levado para uma terra estranha e colocado em uma situação em que parecia impossível ter esperança. Imagine a dor que ele sentiu. Separado da família, tratado como mercadoria, jogado em prisões injustas por ter sido acusado de algo que não fez. Aos olhos humanos, a vida dele já estava destruída. Mas o que José talvez não entendesse naquele momento, Deus já estava escrevendo um plano perfeito. A prisão se tornou o caminho para o palácio, e as lágrimas se transformaram em sementes para uma colheita de vitória. José passou de escravo a governador do Egito, porque em nenhum momento deixou de acreditar que Deus estava com ele, mesmo quando não via saída. O que parecia ser o fim era apenas o começo de algo muito maior. E aqui está o detalhe poderoso. Foi justamente no Egito, lugar da sua maior dor, que José viveu o maior milagre. Foi lá que ele salvou não apenas uma nação inteira da fome, mas também sua própria família, inclusive aqueles irmãos que haviam lhe feito mal. Essa história nos mostra que Deus transforma traições em plataformas, injustiças em testemunhos, lágrimas em colheitas. O que parecia perdido para José se tornou o cumprimento dos sonhos que Deus havia plantado no seu coração. E talvez, hoje você se sinta como José em algum desses capítulos. No fundo do poço, em uma prisão emocional ou em um deserto sem respostas. Mas eu quero declarar que se você permanecer confiando em Deus, o mesmo Senhor que levantou José é o que vai levantar você. Escreva nos comentários: eu creio que Deus ainda tem um caminho para mim. Assim você declara publicamente a sua fé e ao mesmo tempo encoraja outras pessoas que também precisam dessa palavra. Não esqueça também de se inscrever no canal Jesus Flix e compartilhar essa mensagem com alguém que você ama. Você pode ser usado por Deus para transformar uma vida hoje. Agora pense comigo. Como viver essa fé na prática quando as circunstâncias estão contra nós? Como não desanimar quando o desemprego bate à porta, quando a saúde fraqueja, quando a família enfrenta conflitos, ou quando a solidão aperta no coração? A verdade é que não é fácil. A fé não anula a dor, mas nos dá força para atravessá-la. A primeira aplicação prática é não desistir de orar. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, nossa primeira reação é nos calarmos diante de Deus, como se não adiantasse mais pedir. Mas é justamente nesses momentos que precisamos falar com Ele. A oração não é apenas um pedido de socorro, é também um lembrete de que não estamos sozinhos.
Assim como José permaneceu fiel mesmo no cárcere, você também pode transformar seu quarto em um altar e sua dor em uma oração sincera. A segunda aplicação é cuidar da mente e das palavras. Se você só repete para si mesmo, não tem jeito, já acabou, nada vai mudar, o seu coração vai acreditar nisso. Mas quando você declara em voz alta, Deus está comigo, Ele é meu refúgio e fortaleza, a sua alma começa a se alinhar com a verdade do céu. Lembre-se, as palavras têm poder para fortalecer ou enfraquecer a sua fé. A terceira aplicação é agir em fé, mesmo sem ver resultados imediatos. José não ficou parado na prisão. Ele serviu, interpretou sonhos, ajudou pessoas. Ele não deixou que a dor paralisasse o propósito. Talvez no seu caso, isso signifique continuar enviando currículos, cuidando da sua família com amor, mantendo sua integridade no trabalho, ou até mesmo começar algo novo, mesmo que pequeno. A fé não é passividade, é movimento em direção ao que Deus prometeu. E a quarta aplicação é buscar apoio na comunidade de fé. O inimigo sempre quer nos isolar, fazer acreditar que ninguém entende o que passamos. Mas quando você compartilha sua luta com irmãos em Cristo, quando pede oração, quando caminha junto, a carga fica mais leve. Aqui no canal Jesus Flix, nós criamos essa comunidade exatamente para isso, para que você nunca se sinta sozinho. Por isso, escreva nos comentários o seu pedido de oração ou um amém para selar essa palavra. Assim você não só recebe oração, mas também fortalece sua fé. Aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, cada vez que você se inscreve, comenta ou apoia pelos links da descrição, você ajuda a manter essa mensagem viva e alcançar mais pessoas. Talvez você se pergunte, mas e se a minha história não mudar? E se eu continuar preso nessa situação por mais tempo? Essa é uma pergunta que ecoa em muitos corações. A resposta está em algo ainda mais profundo. A nossa esperança não está apenas nas circunstâncias que mudam, mas em Cristo, que nunca muda. Jesus é a prova viva de que Deus sempre tem um caminho. Ele foi traído, rejeitado, crucificado e colocado em um túmulo. Aos olhos humanos parecia o fim definitivo. Mas o terceiro dia chegou, e com ele, a ressurreição. Aquilo que parecia derrota se tornou a maior vitória da história. E é exatamente isso que acontece com quem confia no Senhor. Aquilo que parece o fim é, na verdade, o palco para o início de algo novo. Quando você entrega sua vida nas mãos de Cristo, você descobre que não existe perda definitiva. Existe transformação. Não existe deserto eterno. Existe promessa. Não existe lágrima desperdiçada. Existe colheita. Assim como José, que foi do poço ao palácio, e como Jesus, que foi da cruz à glória, você também será levantado. Mas para isso é necessário escolher acreditar, mesmo quando os olhos não veem. É preciso declarar, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Essa confiança é o que abre espaço para o milagre. Não se trata apenas de esperar que tudo se resolva como você quer, mas de saber que Deus sempre fará o que é melhor para você. Hoje eu quero te convidar a dar esse passo de fé. Talvez seja o momento de perdoar alguém, assim como José perdoou seus irmãos. Talvez seja a hora de levantar-se do chão e recomeçar, mesmo com poucas forças. Ou talvez seja simplesmente o momento de dizer, Jesus, eu preciso de ti. Escreva nos comentários, eu confio em ti, Senhor. Essa frase simples, mas poderosa, pode ser a semente de uma nova história. Aproveite e se inscreva no canal Jesus Flix, ative o sininho e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Você pode ser o canal que Deus vai usar para transformar vidas hoje. E se sentir no coração, confira também os links na descrição. É outra forma de apoiar este ministério e nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de fé, esperança e amor. Lembre-se, quando tudo parecer perdido, olhe para a cruz, porque foi no momento mais escuro que Deus mostrou sua maior luz. E essa mesma luz está brilhando agora sobre a sua vida.
Sabe o que mais impressiona na forma como Deus trabalha? É que, muitas vezes, Ele está agindo quando nós pensamos que Ele se calou. O silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. Foi assim na vida de José, foi assim na vida de Jesus, e continua sendo assim na nossa vida. Quantas vezes você orou e não ouviu resposta imediata? Quantas vezes chorou pedindo uma saída, e nada aconteceu no dia seguinte? É nesse intervalo entre a oração e a resposta que Deus está te moldando. Ele está preparando o cenário, alinhando pessoas, abrindo portas que você nem imagina. O problema é que nós confundimos o silêncio de Deus com abandono, quando na verdade é cuidado. Pense em uma construção. Antes de levantar as paredes de uma casa, é preciso cavar fundo para fazer a fundação. Esse processo não é visível para quem passa na rua, mas é o mais importante. Assim também é a obra de Deus em nós. Muitas vezes Ele está cavando profundo no nosso coração, tratando feridas, fortalecendo a fé, criando bases sólidas para depois erguer algo grandioso. Talvez hoje você esteja exatamente nessa fase, o momento do silêncio, da espera, do processo. Mas quero te lembrar, se você não desistir, vai ver as paredes se levantando, os sonhos se realizando e a promessa se cumprindo. O que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Por isso não interprete o silêncio como castigo. Veja-o como o cuidado de um pai que sabe o tempo certo de liberar o que você tanto espera. O silêncio de Deus é o palco da preparação para o seu agir poderoso. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: "Eu espero no Senhor". Assim você reforça sua fé e testemunha publicamente a confiança que tem nele. Aproveite e se inscreva no canal Jesus Flix, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa aprender a confiar no processo. E lembre-se, ao apoiar o canal pelos links da descrição, você nos ajuda a continuar alcançando vidas com essa mensagem do céu. Outro exemplo poderoso de como Deus trabalha no tempo certo é a história de Ana, mãe do profeta Samuel. A Bíblia nos conta que Ana era estéril e sofria muito por não conseguir ter filhos. Além da dor íntima, ela ainda era humilhada por Penina, a outra esposa de Elcana, que a provocava e zombava da sua infertilidade. Imagine o peso disso. A dor de um sonho não realizado somada às críticas de quem deveria ser apoio. Ano após ano, Ana ia ao templo e apresentava diante do Senhor a sua dor. Ela chorava, derramava sua alma e em uma dessas orações fez um voto. Se Deus lhe concedesse um filho, ela o dedicaria inteiramente ao Senhor. Aquela oração sincera e perseverante não passou despercebida. No tempo de Deus, Ana concebeu e deu à luz Samuel, que se tornou um dos maiores profetas da história de Israel, um homem usado para ungir reis e mudar o destino de uma nação. Perceba, enquanto Ana via apenas a dor da espera, Deus via o futuro de um profeta que iria impactar gerações. O silêncio de Deus não significava que ele não a ouvia, mas que estava preparando algo muito maior do que ela poderia imaginar. E quantas vezes não é assim também com a gente? Talvez você esteja esperando um emprego, mas Deus está preparando uma carreira que será resposta para outras pessoas. Talvez você espere a restauração de um relacionamento, mas Deus está moldando não só você, mas também o coração da outra pessoa. Talvez você clame por uma porta aberta, mas o Senhor está fechando caminhos que te levariam para a ruína, porque tem algo melhor reservado. A história de Ana nos ensina que a espera pode gerar dor, mas também gera milagres, e que as lágrimas que derramamos diante de Deus nunca são em vão. Se você se identifica com essa história, escreva nos comentários: "Eu creio que o tempo de Deus é perfeito". Assim você ativa sua fé e fortalece o coração de quem também está esperando. Não esqueça de se inscrever no canal Jesus Flix e compartilhar esse vídeo com alguém que está cansado de esperar. Você pode ser a resposta que essa pessoa precisa. A história de Davi é um dos maiores testemunhos de como o tempo de Deus é diferente do nosso. Ainda muito jovem, quando ninguém acreditava nele, o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel.
Todos, os irmãos de Davi foram apresentados, mas Deus rejeitou cada um deles. Foi então que chamaram o caçula, o pastor de ovelhas esquecido no campo. Ali, diante da família, Davi foi ungido como rei. Agora pense, se você fosse Davi, o que esperaria acontecer no dia seguinte? Talvez ser chamado ao palácio, assumir a coroa, viver a promessa imediatamente. Mas não foi assim. Mesmo ungido, ele voltou para o campo, continuou cuidando das ovelhas, enfrentou leões, ursos e mais tarde o gigante Golias. Depois disso, serviu no exército de Saul, foi perseguido, viveu escondido em cavernas, passou fome e medo. Por anos, Davi viveu como fugitivo, apesar de já ter sido escolhido e confirmado por Deus. Isso nos mostra algo profundo. Ser ungido não significa assumir imediatamente o trono. Entre a promessa e o cumprimento, existe um processo. Deus estava usando aquele tempo para formar o caráter de Davi, ensinar-lhe dependência, coragem e humildade. Quando finalmente se assentou no trono, ele não era apenas o jovem pastor ungido. Era um homem moldado pelo fogo da espera, preparado para governar com sabedoria e justiça. Assim também acontece conosco. Talvez você já tenha recebido uma promessa de Deus, já tenha ouvido palavras proféticas, já tenha sonhado com algo grande, mas ainda não viu nada se concretizar. Isso não significa que Deus mentiu, mas que Ele está te preparando. O trono sem preparo pode destruir uma vida, mas o processo gera raízes firmes para sustentar a vitória. Por isso, se você está vivendo essa fase de espera, lembre-se, a unção já está sobre você, mas o tempo é de Deus. Confie no processo, porque cada luta, cada atraso aparente, cada noite difícil, está te formando para viver o que foi prometido. Escreva nos comentários: eu estou em processo, mas confio em Deus. Isso é declarar que mesmo sem ver o trono ainda, você acredita que Ele é fiel para cumprir. Aproveite para se inscrever no canal Jesus Flix e compartilhar este vídeo. Você pode ser a voz de esperança que alguém precisa ouvir hoje. Chegamos ao fim dessa mensagem, mas não ao fim daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Hoje, através das histórias de José, Ana, Davi e, acima de tudo, de Jesus, aprendemos que os momentos de silêncio, espera e dor não são sinais de abandono, mas etapas de um processo divino. O que parecia o fim, nas mãos de Deus, se transforma em um novo começo. Talvez você esteja vivendo agora um poço, uma prisão, um deserto, uma caverna, ou até mesmo uma cruz. Mas lembre-se, o poço de José foi a porta para o palácio, a oração de Ana foi o caminho para Samuel, a caverna de Davi foi a preparação para o trono, e a cruz de Jesus foi a estrada para a ressurreição. Se você não desistir, vai ver a fidelidade de Deus transformar o impossível em realidade. Por isso eu quero orar com você agora. Senhor, eu apresento cada pessoa que ouviu essa mensagem. Tu conheces as lágrimas escondidas, as lutas silenciosas e os sonhos que parecem distantes. Dá a elas força para esperar, fé para não desistir e esperança para enxergar além da dor. Que cada coração hoje seja renovado pelo Teu Espírito Santo e que cada promessa feita por Ti se cumpra no tempo certo. Em nome de Jesus, amém. Amigo, se essa oração falou com você, declare nos comentários: eu recebo essa palavra. Essa frase simples é um ato de fé e pode ser o marco de uma nova fase na sua vida. E eu te peço, não saia sem se inscrever aqui no canal Jesus Flix. Ative o sininho, deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Talvez a esperança que elas buscam esteja a apenas um clique de distância, e você pode ser usado por Deus para levá-las até aqui. Também quero lembrar que na descrição deste vídeo você encontra links para apoiar o canal. Ao fazer isso, você se torna parte desse ministério e nos ajuda a continuar levando a mensagem do céu para milhares de vidas. Nunca se esqueça, quando tudo parecer perdido, olhe para Cristo. Ele é a prova de que a vitória pode nascer no
meio da derrota, que a vida pode florescer depois da morte e que o impossível pode se tornar realidade quando confiamos nele.